Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 73ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Cumprimento os conselheiros, conselheiras, cumprimento ao público que nos acompanha. Eu inicio essa sessão pela leitura e aprovação de ata da última sessão ordinária, sessão de número 702 desse colegiado, que já foi encaminhada por e-mail, sem notícia de apontamento pelas conselheiras e conselheiros. Então, fica aqui aberta mais uma vez a possibilidade de manifestação sobre a ata. Não havendo, passamos à aprovação. Aprovada a ata da última sessão ordinária. Conselheiros e conselheiras, tenho breves comunicados aqui da presidência, inicialmente justificando a ausência do Dr. Floresvaldo, nosso defensor público geral, que está nesse momento em evento no Palácio dos Bandeirantes, que trata do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nessa madrugada, o Dr. Floresvaldo retornou da sessão do CONDEG, então já aproveito também para fazer esse informe de que ontem foi realizada em Palmas a sessão desse colegiado, na sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Esse evento contou com a participação do vice-governador do Estado, Vanderlei Barbosa, que fez a abertura do evento também, destacando a relevância da atuação de defensoras e defensores públicos de todo o país para que as pessoas hipossuficientes tenham acesso à justiça de forma integral, gratuita e de qualidade. Esse encontro, naturalmente, seguiu todas as medidas preventivas, dado o contexto de pandemia, e teve, dentre os itens de discussão, o sistema integrador de defensorias públicas, sistema esse voltado ao peticionamento integrado. Esse sistema foi desenvolvido pela equipe da Defensoria do Tocantins, pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Defensoria daquele estado. O software tem como objetivo viabilizar os trabalhos de defensoras e defensores quanto ao peticionamento integrado, otimizando a comunicação entre as defensorias públicas de forma online e sistêmica, tema que seguramente será objeto de novos informes para todos e todas. Também nessa semana, o defensor público geral, Dr. Floresvaldo, participou de mais uma reunião do Comitê Interinstitucional para o monitoramento da pandemia no Estado, reunião esta realizada na última quarta-feira, dia 28, desse comitê que foi formado pelo governo do Estado para debater e compartilhar medidas contra a pandemia de Covid-19. Como já é de conhecimento público, houve divulgação da ampliação do horário de funcionamento do comércio até meia-noite, ampliando a capacidade de ocupação dos estabelecimentos para 80%, e dentre outras medidas de flexibilização, se destaca a suspensão do horário de restrição nas ruas de 23 às 5 horas e do rodízio noturno de veículos. As atuais medidas de restrição estão previstas até 17 de agosto, quando há a previsão de que também sejam suspensas. A reunião contou com a participação de presidentes, de autoridades do Judiciário, do Legislativo, do Poder Executivo e do Tribunal de Contas, dentre outros órgãos. Também gostaria de comunicar uma notícia bastante positiva, que a Defensoria implementa ação afirmativa em prol aqui de alguns públicos para as contratações nos seus serviços terceirizados. Trata-se de um projeto piloto. Essas cotas iniciais são voltadas a pessoas trans e mulheres em situação de violência doméstica. A Defensoria Paulista implementou essa política afirmativa voltada às vagas, então, de prestadores e prestadoras de serviços terceirizados, iniciando por contratos que vencem no mês de agosto, né, as contratações, então, novas realizadas pela instituição para os serviços de vigilância e limpeza. Esse projeto piloto, a partir de agora, possibilita que 10% do quadro de profissionais das empresas contratadas devam ser compostos por pessoas trans e mulheres em situação de violência doméstica. A iniciativa da Defensoria Geral vale para esses dois contratos que mencionei, um se inicia no dia 10, o outro no dia 25 de agosto. O de vigilância abarca serviço para as unidades de Registro, Sorocaba, Avaré e Itapetininga. O contrato de limpeza, por sua vez, está previsto, então, para o final de agosto, a partir do dia 25 de agosto, e é voltado a 5 unidades do interior. A implementação da política tem sido coordenada pela Coordenadoria Geral de Administração,
com apoio das unidades envolvidas, bem como do grupo de apoio interdisciplinar, buscando articular junto à rede socioassistencial, entidades parceiras, o recebimento de indicações de pessoas que atendam aos critérios para as vagas. Agradeço bastante também o apoio dos núcleos especializados da Defensoria Pública, notadamente do NUDIR, do NUDEM, do NEDPED, aqui também com a presença do conselheiro Rodrigo, que participaram dessa construção e têm auxiliado todos esses núcleos também nessa articulação e na divulgação das informações. Então, essa política de cotas, ela se inicia, né, a partir desse projeto piloto, mas também já com as discussões que esse colegiado tem feito em relação aos estagiários, estagiárias de pós-graduação, também caminhamos para uma política institucional mais robusta e que abranja diversas contratações feitas pela Defensoria Pública. Destacando aqui, aproveitando a oportunidade, que as pessoas interessadas, né, e que façam parte aí desses municípios, tenham condições de participar desse processo seletivo, poderão, até o dia 3 de agosto, encaminhar e-mail para o e-mail mcarvalho@defensoria.sp.def.br, o e-mail da servidora Mariana Carvalho, que tem recebido os currículos, então, de pessoas trans e mulheres em situação de violência doméstica, com vistas à potencial contratação pelas empresas prestadoras do serviço. Destaco também nessa oportunidade que estão abertas as inscrições de servidoras e servidores para avaliação teórica de competências. Essas inscrições estão abertas até o dia 2 de agosto para avaliação teórica, que será aplicada no dia 13 de agosto. O edital foi publicado no Diário Oficial e encaminhado em comunicado do Departamento de Recursos Humanos na última terça-feira, dia 27. Pela primeira vez, a avaliação teórica vai ocorrer 2 vezes ao ano, sendo que a anterior foi aplicada no primeiro semestre, já no primeiro semestre de 2021. A prova é aplicada pela CGA, pela Coordenadoria Geral de Administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos, e a aprovação nessa prova é requisito tanto para progressão quanto para promoção na carreira de servidor. Que a partir desse exercício passou a contar, então, com essas 2 oportunidades por ano. Lembrando que a prova é realizada de forma eletrônica por meio da plataforma EDEP Online e poderá ser acessada por qualquer dispositivo com acesso à internet. O sistema estará aberto impreterivelmente das 9 às 17 horas e a prova terá duração de 2 horas, independentemente do horário de início da realização. Lembrando também que o curso Capacitação do DOL para Servidores, promovido pela Escola da Defensoria no âmbito do Programa de Capacitação Continuada, poderá ser utilizado para garantir 20% da nota dessa avaliação nos termos referidos no edital. Mais informações estão disponíveis no comunicado enviado pelo Departamento de Recursos Humanos e também no edital, além do que as dúvidas podem ser eventualmente dirimidas pelo Departamento de Recursos Humanos pelo e-mail próprio. São esses aqui, conselheiros e conselheiras, os comunicados da presidência, pelo que passo a palavra, cumprimentando, dando bom dia à servidora Paula, para os comunicados da secretaria. Bom dia, Paula. Bom dia, senhor presidente, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. A Secretaria do Conselho Superior informa a ausência justificada em razão de férias do conselheiro Alex Seixas até o dia 2 de agosto, Luiz Felipe Azevedo até o dia 4 de agosto e dos conselheiros Juliano Baceto e Pedro Pérez até o dia 6 de agosto. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, Paula. Meus cumprimentos a você, a equipe da secretaria. Na sequência, temos aqui o momento aberto por vídeo. Felizmente, mais uma vez, nessa oportunidade, nós contamos com 5 vídeos enviados a esse colegiado. Esclareço que farei a manifestação em relação a todos os vídeos ao final. O primeiro vídeo é da representante de Educação Popular, pedagoga e também liderança caiçara, a senhora Adriana Souza Lima. Solicito aqui, então, ao Thales, a equipe que inicia a transmissão, por gentileza. Olá, conselheiros do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, saudações caiçaras. Eu sou Adriana de Souza de Lima, sou uma mulher caiçara, educadora popular, pedagoga e pesquisadora local.
Eu vivo na comunidade do Guaraú, no município de Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Eu trabalho com organização comunitária há 20 anos e hoje estou aqui representando a Coordenação Nacional das Comunidades Tradicionais Caiçara. Essa coletividade que congrega comunidades e suas organizações no litoral dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Através dela, nós participamos ativamente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais desde 2014. Eu tenho também uma atuação conjunta com o Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira e da Rede Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Nós temos também uma atuação conjunta com diferentes universidades, como a USP, Unicamp, o FABC, buscando construir pesquisas colaborativas, publicações conjuntas, sempre a partir das demandas e necessidades das comunidades, para fortalecer as ações de defesa do território e também da construção de políticas públicas. Para além dessas, atuamos também com o IFAM e também com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Nossa atuação com a Defensoria Pública do Estado, ela se inicia em 2009, quando buscamos acesso à justiça para efetivar o direito de permanência das comunidades em territórios sobrepostos por unidade de conservação de proteção integral. Essa atuação também se amplia na busca de enfrentar outros grandes empreendimentos, como as concessões público-privadas, o turismo de massa e a criminalização ambiental. Essas ofensivas violências que estão diretamente relacionadas aos locais onde nós vivemos, as nossas características sociais, culturais, étnicas, raciais, o que inclusive nós caracterizamos como racismo ambiental. Mas também buscamos acesso a serviços públicos essenciais, elétrica, saneamento básico e uma educação escolar diferenciada. Eu tenho acompanhado a atuação da Defensoria e participado dos ciclos de conferência regional, contribuindo inclusive como delegada regional, defendendo as propostas, a partir das nossas comunidades, que são demandas necessárias para a atuação mais estruturada e com maior condições de atender essas demandas coletivas e individuais. Pensar nos defensores e nas defensoras e na atuação, na ampla atuação que eles têm na região, mas com poucas condições de atender efetivamente a especificidade de cada grupo. Então, por acompanhar de perto, é possível constatar essa necessidade e pensar na ampliação de atuação junto a povos e comunidades tradicionais no estado como um todo. Aproveitando toda a experiência que o NUDIR foi construindo aí nesses anos de trabalho já com alguns segmentos, Então, garantir essa efetividade, a continuidade nesse trabalho, mas com um foco mais à frente das questões étnico-raciais, tão estruturadas no sistema. Então, eu venho aqui hoje também manifestar, todo o meu apoio ao núcleo, um núcleo especializado, de promoção e defesa dos povos e comunidades tradicionais no estado de São Paulo, para que a gente possa garantir uma efetividade numa atuação, um maior respaldo para defensores e defensores que possam trabalhar com mais tranquilidade e com garantia também de uma estrutura específica para atender a esses diferentes grupos que são tão importantes e tão significativos para o nosso estado. Muito obrigada. Agradeço a senhora Adriana pelo vídeo. O próximo inscrito é o representante e candidato aprovado para o concurso de oficial de defensoria, senhor Anderson Henrique da Silva. Por favor, Thales. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer pela atenção de todos. A Defensoria Pública, por ser um órgão com a prerrogativa de oferecer ações civis públicas à defesa coletiva das pessoas carentes, acabei me identificando com essa proposta. Meu nome é Anderson Henrique da Silva,
Sou um dos aprovados para o concurso de oficial de Defensoria 2015 e aguardo a tão sonhada nomeação. Queria falar brevemente sobre o concurso de oficial. Ele foi homologado em 2015. Em quase 6 anos de concurso, foram feitas nomeações apenas de reposições, em torno de 56, onde a lista geral, pelo critério adotado de nomeação, está na colocação 93, cotas na 16 e PCD na 5ª colocação. Desde 2015, a Defensoria possui em torno de 62 cargos vagos, que nunca foram providos. Sabemos que diversos foram os fatores que impediram que esses cargos fossem providos, dentre eles, a partir de 2019, a pandemia e a Lei 173 de 2020, essa última terminando em 12 de 2021. Também em 2020, como já exposto pela associação representada por seu coordenador, o Bruno, foram nomeados defensores e defensoras, que pela métrica de 0,6 daria em torno de 17 nomeações de oficiais, que não ocorreram. Além disso, na última quarta-feira, 14/7, em reunião entre a Defensoria Pública, representada pelo nobre Dr. Florisvaldo, e a associação, representada pelo Bruno, foi conversado sobre a possibilidade de nomeações de mais 18 defensores em 2022, que dariam em torno de mais 11 oficiais, totalizando 28 nomeações de oficiais. Recentemente, eu enviei e-mail para a Defensoria para saber sobre a possibilidade de ser solicitado orçamento na LOA 2022 para provimento de todos os cargos vagos. E foi respondido que as tratativas sobre a discussão do orçamento estavam sendo objeto de deliberação e que as informações solicitadas seriam disponibilizadas oportunamente. Diante de todo o exposto, venho em nome dos aprovados pedir a esse Conselho que encarecidamente seja solicitado na LOA 2022 orçamento para atendimento da métrica para a nomeação de novos servidores, sendo já no início do exercício 2022 feita a nomeação dos 17 oficiais, já certos pela nomeação de 2020 dos defensores e defensoras, além de nomeação de outros 11 oficiais, assim que nomeados os 18 novos defensores e defensoras. Por conta da pandemia, a demanda de trabalho na Defensoria só aumentou, assim como os afastamentos de servidores por diversos motivos, dentre eles o alto número de pessoas que procuram a Defensoria em busca de ajuda, que novamente reforça minha identificação por ser o órgão que justamente dá suporte aos mais necessitados. E esse momento pelo qual estamos passando, um atendimento da Defensoria serve muitas vezes um conforto, por saber que dali em diante sua solicitação será levada para frente em busca de uma solução. Por esse motivo, é tão importante que a Defensoria nomeie novos servidores, novos oficiais, para dar todo esse suporte à população. Novamente, agradeço a todos, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Thales. Agradeço também ao senhor Anderson, como já destaquei, farei manifestações ao final. O próximo vídeo vem do defensor público, Dr. Douglas Ribeiro Basílio. Por gentileza, Thales. Muito bom dia, meu nome é Douglas Basílio, sou defensor público na Lapa e membro do Núcleo de Defesa da Diversidade e Combate à Discriminação desde 2012. Portanto, eu completo 10 anos no ano que vem como membro do Núcleo. Essa é a minha experiência de quase 10 anos no Núcleo, os aprofundamentos em estudos, a minha recente segunda graduação em Ciências Sociais, com foco em Antropologia Política e Sociologia, me permite concluir com muita tranquilidade e afirmar de antemão, antes de começar o meu discurso, que a Defensoria Pública de São Paulo pratica, desde o seu nascimento, discriminação institucional em relação à população negra e à população LGBTQI+, desde a sua criação e ao longo de todos os anos. Por isso, em razão dessa discriminação, e para que haja uma reparação histórica, é essencial que sejam criados 2 novos núcleos. Um núcleo de defesa da população negra e outro mais direcionado à população LGBTQI+. Por que eu falo isso? Por que existe uma discriminação institucional? Segundo o professor Adilson Moreira, sua obra O que é Discriminação, essa obra integra a bibliografia mínima para o ingresso no mestrado e doutorado em Direitos Humanos na USP, ele caracteriza a seguinte definição. Ele diz que quando uma instituição dedica políticas públicas com recursos diferentes e menores em relação a determinada população, quando comparadas às outras populações, há aí a caracterização, independentemente da intenção, há a caracterização da discriminação institucional.
E quando a gente se refere à população negra, essa discriminação institucional deve ser denominada como racismo institucional. E quando a discriminação se refere à população LGBTQI+, há uma discriminação institucional em relação a essa população. Aonde mora essa discriminação, esse racismo institucional e essa discriminação em relação à população LGBTQI+? Aonde que está isso? Claramente está na composição dos núcleos desde a sua origem. O núcleo no DIR, ele é fundido com essas duas temáticas, que são temáticas diversas, que não têm relação, a não ser a relação de serem pessoas vulneráveis. Então, ele é fundido nessas duas temáticas, ao passo que outras temáticas sensíveis são separadas e especializadas em singularidades e com recurso humano equânime. Ou seja, o núcleo de consumidor, núcleo da situação carcerária, núcleo da mulher, núcleo da infância e assim por diante. São núcleos especializados com a temática única e com recurso humano equivalente na sua criação ao recurso humano do núcleo de defesa da diversidade. Hoje, qual que é a fotografia? Por exemplo, hoje a fotografia é o núcleo da defesa da diversidade, é composto por 2 defensores atuando nessas duas temáticas, ao passo que, por exemplo, o núcleo do consumidor tem 2 defensores, e os demais núcleos têm um número igual ou maior de defensores. Então, é nítido e claro que existe uma dedicação, uma escolha pela Defensoria de São Paulo em colocar 2 temáticas diversas, complexas e extremamente urgentes no Brasil, com um recurso humano igual ou menor de todos os demais outros núcleos. Além disso, nas pré-conferências estaduais e na conferência estadual, convido aqui a atenção do senhor ouvidor-geral, o que acontece? A sociedade civil é ouvida e são votadas ali teses que balizarão a política pública no próximo biênio da Defensoria Pública. O núcleo da defesa da diversidade tem direito a 3 teses, ao passo que os demais núcleos também têm. Significa que a gente está limitando as teses de atuação, as balizas de atuação da Defensoria de São Paulo em relação a essas 2 temáticas. Só tem 3 teses, ao passo que os demais núcleos têm outras 3 teses. Então, além de ter um número menor de recursos humanos dedicado para cada uma das temáticas, além de não especializar a atuação desse núcleo que é misto, a Defensoria de São Paulo limita a oitiva, limita a voz da população negra e da população LGBTQI+, quando pauta a sua atuação institucional nos próximos 2 anos. Isso causa uma distorção enorme, porque a voz é menor, a repercussão é menor e a atuação institucional, com certeza, vai ser menor. Além da criação ter sido mista, ao longo dos anos, essa discriminação institucional, esse racismo institucional praticado pela Defensoria de São Paulo, ele vem se incrementando ao longo dos últimos anos. De que maneira? Os demais núcleos vêm recebido, com total merecimento, um número de recursos humanos maior, ao passo que o núcleo de defesa da diversidade e da igualdade racial tem sido preterido ficar com apenas 2 defensores atuando por ele. Nos últimos anos, por exemplo, o núcleo dos tribunais superiores recebeu um incremento merecidíssimo, de, acredito, 2 defensores no Tribunal de São Paulo, mais uma defensora ou defensor lá em Brasília. O total são 5 ou 6 defensores no núcleo de segunda instância. Merecidíssimo. Mas a implicação disso é a constatação clara de que a Defensoria Pública direciona seus recursos humanos em uma proporção muito maior, eu diria aí, de 1 para 6, 6 defensores, ao passo que 6 defensores para como dialogarem, traçarem estratégias, conjunto com os defensores da base, para dialogar melhor com os ministros, desembargadores, ministros dos tribunais superiores. Ao passo que a Defensoria de São Paulo dedica um número 1/6 menor de recursos humanos para se dedicar à população negra, 1/6 menor de recursos humanos para se dedicar à população LGBTQI+. Então, é necessário que ocorra urgentemente, ainda nesse mandato dos senhores e senhoras conselheiras, né, a correção histórica e a implementação da criação de 2 núcleos, especializando o que já é especial, o que é especializado, e implementando um maior número de defensores para atuarem de maneira equânime em relação a essas políticas públicas, né? O núcleo de defesa da diversidade, da combate à discriminação, ele não busca apenas a defesa da diversidade e o combate à discriminação. Ele busca a efetivação de direitos individuais e direitos sociais em relação a essa população. Então, vocês podem acompanhar pela manifestação do coordenador do núcleo, Isadora e Vinícius, é um rol extenso de atribuição do núcleo. As ações são diversas, ações individuais garantindo direitos da personalidade, ações coletivas
buscando garantir o direito à saúde, ações coletivas buscando direito, acesso a saneamento básico, luz, urbanização de populações tradicionais, por exemplo, o Quilombo do Carmo. Então, é uma vasta atuação que o núcleo tem, é complexa a demanda, a sociedade civil da população negra e LGBTQI+, é uma sociedade civil extremamente organizada, plural, com um número enorme de movimentos sociais que buscam defender os seus pleitos, e é urgente e necessária essa reparação histórica. Obrigado, agradeço ao doutor Douglas Basílio pelo envio do vídeo. A próxima inscrita é a professora da Universidade de São Paulo e colaboradora do Instituto Socioambiental, professora Cristina Adams. Por gentileza, Thales. Olá, meu nome é Cristina Adams, sou professora associada da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Desde 2005, sou docente e pesquisadora nas áreas de gestão ambiental e ecologia humana, e há mais de 17 anos venho trabalhando com as comunidades tradicionais quilombolas e caiçaras no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Nos últimos anos, eu fiz parte do painel intergovernamental para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos no âmbito das Nações Unidas, como cientista e representante do governo brasileiro. E sou também associada ao Instituto Socioambiental. Ao longo da minha trajetória de docência e pesquisa, venho lidando com os conflitos gerados pela sobreposição de unidades de conservação sobre territórios tradicionais no Vale do Ribeira, mas também pela legislação ambiental, que impõe restrições e as atividades tradicionais de manejo agrícola e da paisagem das comunidades tradicionais. Essa realidade se soma às desigualdades já existentes, tanto sociais quanto raciais, levando a inúmeras situações de violência material e imaterial, que são agravadas pela falta de conhecimento que muitas vezes essas comunidades têm sobre seus direitos individuais e coletivos. Então, nesse sentido, eu sou testemunha da chegada e atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal no Vale do Ribeira, onde eu já trabalhava antes deles chegarem. E creio que foi um divisor de águas na assistência jurídica para essas populações. E destaco principalmente a atuação da Defensoria Pública nas comunidades, frequentemente atuando em loco, através da participação em reuniões de assessoria, levantamentos de dados e marcando a presença na proteção dessas comunidades frente a atos de violência, muitas vezes até do próprio Estado. Sempre que necessário, tenho trabalhado em parceria com o defensor público Toshio Ayama, principalmente na elaboração de laudos e denúncias de violências sofridas por essas comunidades. Sendo assim, dou o meu total apoio à criação do núcleo especializado e à ampliação desse trabalho para todo o estado de São Paulo, de forma que outras minorias também possam ter acesso facilitado aos seus direitos. Agradeço a possibilidade, mais uma vez, de apoiar a criação do núcleo. Agradeço a professora Cristina. O último vídeo é do representante da Associação de Servidoras e Servidores da Defensoria Pública do Estado, Bruno Gozzi. Por gentileza, Thales. A todos e todas, mais uma fala aqui das DPESP para o Conselho Superior da Defensoria Pública. Gostaria de trazer hoje, né, como assim, já tem falado há algum tempo, sobre as questões do orçamento, né, da Defensoria, agora aprovado, a gente pode caminhar para o segundo passo, como a gente tem colocado aqui, né, o segundo passo de negociações perante o governo do Estado de São Paulo e também com relação à Assembleia Legislativa, nesse momento posterior aí ao envio
do orçamento pelo governo do estado. É importante hoje, né, que a gente centre esforços da administração, né, da Associação dos Servidores também, que se coloca à disposição, para que a gente possa fazer esse trabalho, né, de conversa com o governo do estado de São Paulo, somado também a uma conversa já sobre o envio de projeto de lei, né, já que o reajuste inflacionário me parece que também está contemplado no orçamento, né? Então, é importante que a gente envie esse projeto. A gente tem trazido bastante aqui, né, a importância do envio desse projeto o mais rápido possível, né, o envio desse projeto para que ele seja aprovado ainda esse ano. Isso é muito importante para nós, né, porque o índice inflacionário aprovado agora pelo Conselho Superior, ele não terá a mesma efetividade se a gente demorar demais para conseguir aprovar esse projeto na Assembleia Legislativa, né? E para aprovar esse projeto, isso envolve a necessidade de um trabalho bastante eficiente e rápido, né, no sentido do envio desse projeto, né, e de conversas já pré-estabelecidas, principalmente com grandes atores da Assembleia Legislativa e do governo do Estado de São Paulo, no sentido da nossa aprovação, tá? É importante também, queria aqui trazer, né, sobre a questão do ProHardware e ProSoftware, que também foi aprovado no orçamento da EDEP, né? A gente tem essa grande pauta aí dos servidores e servidoras, né, com relação a essa questão, né? Também temos aí a notícia da melhora com relação ao aluguel, né, de notebooks, que vai acontecer aí pela administração, o que é bastante importante e traz para os servidores e servidoras uma melhor condição de trabalho, né? Essa compra dos notebooks e, no caso do EDEP, uma melhoria no significante com relação aos estudos, né, dos servidores e servidoras, já que a gente precisa também, lembrando, fazer cursos online para, inclusive, promoção, né, dos servidores e servidoras com relação aí ao plano de capacitação continuada, ou também com relação às graduações e pós-graduações que os servidores precisam fazer para se promover. Então, é bastante importante, né, essa questão. A questão do chamamento de novos servidores e servidoras também está muito em pauta para nós, né? A gente já está numa defasagem do número de oficiais, uma defasagem também do número de agentes. Então, é importante que a gente proceda com relação ao cumprimento do estabelecido, né, nesse orçamento de 2022, o mais rápido possível, tá bom? Um abraço, boa sessão a todos e todas. Obrigado, Thales. Então, aqui agradecer também a manifestação do Bruno, presidente da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública. Primeiro, em relação aos vídeos encaminhados, gostaria de agradecer as manifestações que tratam do desmembramento do núcleo especializado da defesa da diversidade, da igualdade racial. Agradeço bastante, então, as manifestações da professora doutora Cristina Adams, da senhora Adriana e também do doutor, né, do defensor público, integrante do NUDIR, Douglas Basílio, por suas manifestações. Esclareço, né, que tramita nesse colegiado o procedimento que trata da divisão do núcleo de defesa da diversidade e da igualdade racial, e que essas manifestações seguramente contribuem para uma discussão mais abalizada nesse processo por parte do colegiado. O núcleo tem sustentado com muita propriedade já há alguns anos aqui perante o colegiado a importância dessa divisão, e seguramente o Conselho se debruçará sobre esse e outros pedidos que tratam da expansão de quadros, de atividades da Defensoria Pública do Estado. Agradeço também ao senhor Anderson pela mensagem, reconhecendo aqui a importância do quadro de apoio da Defensoria Pública
Na última sessão desse colegiado, quando foi deliberada a proposta orçamentária setorial da Defensoria Pública, houve informações acerca da expectativa de nomeação de servidores e servidoras para o ano de 2022, com previsão, né, de nomeações de 20 oficiais e 20 agentes nesse ano, mas novas informações serão seguramente repassadas a todos e todas, conforme avance o trâmite da proposta orçamentária e a discussão da lei orçamentária anual no Legislativo do Estado na sequência. No mesmo sentido, também agradeço ao presidente da Associação de Servidores e Servidoras pela sua manifestação, tratou aqui de diversos pontos de interesse da categoria, dentre esses pontos, né, a política de cessão de equipamentos, também o ProHardware, e seguiremos dialogando com a Associação de Servidores e Servidoras em relação também ao envio de projeto de lei, né, tema que será debatido oportunamente nesse colegiado, mas que considerará seguramente o melhor momento político para envio, considerando inclusive a discussão orçamentária que se iniciará, né, com o envio da proposta pelo Executivo à Assembleia Legislativa em setembro, dentre outros elementos que pautarão as discussões aqui nesse colegiado e na sequência junto ao Poder Legislativo. Então, são essas as breves considerações da presidência, já passando, portanto, aqui a oportunidade para o momento de fala dos conselheiros e das conselheiras sobre assuntos diversos. Ficam abertas as inscrições. A primeira inscrita é a conselheira Débora, pela Associação Paulista de Defensores e Defensoras Públicas. Bom dia, Débora, com a palavra. Obrigada, bom dia a todas, a todos. Eu venho informar brevemente aqui que a campanha Conexão Solidária ela vai ser relançada na semana que vem. Agora, dessa vez, a campanha em parceria com a Ouvidoria e também com a EDEP, os núcleos com o NUDIR e com o Núcleo de Direitos Humanos. Vai ser lançado num evento na quinta-feira que vem, dia 5. Vai ser praticamente o período da manhã e o período do final da tarde, esse lançamento. E a gente vai passar mais dados na semana que vem, inclusive para as doações, estimulando essa interação e participação da carreira também, e pedindo aí o comparecimento no evento e também com o suporte à campanha. Por fim, lembrando que teve esse anúncio nessa semana de relaxamento da quarentena a partir do dia 17 de agosto, eu venho retomar a pergunta com relação à previsão de retorno presencial na defensoria, né? Eu fiz essa pergunta algumas sessões atrás, o Florisvaldo respondeu que a gente tem outros meios de atendimento, como, por exemplo, as ferramentas de chat, enfim, tem a nossa estruturação de atendimento remoto, e por isso não estava vislumbrando uma urgência da mesma forma que o Executivo havia vislumbrado com relação a seus servidores. De qualquer forma, eu venho reiterar a pergunta por causa desse relaxamento, né? Imagino que haja uma expectativa de retorno da própria população, assim, mas da nossa parte, enquanto a PADEP, a gente tem que pontuar que nem todas as pessoas estão vacinadas, e nem todo mundo com as 2 doses, então existe sim uma preocupação com relação à saúde de todas as pessoas, né, defensores e demais funcionários da defensoria. Então eu venho só pedir uma atualização com relação a isso. Obrigada, devolvo a palavra. Obrigado, Débora. Seguindo a dinâmica habitual aqui, eu falarei ao final também, mas já deixei registrado aqui. Eu não verifico até o momento, conselheiros e conselheiras, outras inscrições, mas pode ser que o meu chat esteja desatualizado, então se alguém estiver inscrito, fique à vontade para tomar a palavra.
Bom dia, agora atualizou aqui, conselheira Cristina, bom dia, com a palavra. Bom dia a todos, a todas. Eu queria comunicar, em primeiro lugar, que deve sair no Diário Oficial de amanhã a dispensa de mais uma defensoria, liberada do relatório por autodeclaração, inserida totalmente no sistema DOL. Com isso, nós fechamos todas as defensorias da área civil, né? Estão todas elas liberadas do relatório. Provavelmente vamos até, com a regularização de eventuais pendências, fecharemos o sistema para entrega de relatório por autodeclaração dessa área, depois que regularizadas as pendências. Então, seguindo aí o nosso projeto de defensoria digital, e mais uma vez agradecendo aí a colaboração dos assessores que se realizaram as capacitações, os treinamentos. E gostaria de informar também, como relatora do concurso do nível 2 para o nível 3, que pretendo pautar esse processo, se tudo der certo, na semana que vem, na sessão da semana que vem. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, conselheira Cristina. O próximo inscrito é o conselheiro Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer as manifestações do Momento Aberto, realmente trouxeram temas e contribuições sobre esses temas muito interessantes para o debate que o Conselho vai ter que fazer sobre, né, a cisão do NUDIR. Né? Eu acho que toda a contribuição nesse sentido é bem-vinda para melhorar a qualidade da nossa decisão, né? Então, eu agradeço, e também agradecer ao Bruno aí, e ao oficial que se manifestou, ao candidato aprovado, né, que se manifestou, né, sobre os temas que eles trouxeram. Pedi a palavra para conversar um pouco, em especial com as SUBs, a respeito do funcionamento da central de substituições. Né? Essa semana, um colega me procurou para tratar sobre isso, me dizendo que está havendo uma certa dificuldade no funcionamento. Eu vou explicar melhor. Pelo que me foi passado, geralmente por semana, cerca de 7, 8 unidades, por vezes pedem para que as SUBs intervenham em problemas de substituição, em dificuldades que essas unidades estão enfrentando para obter pessoas para substituir afastamentos de colegas por licença maternidade, licença saúde, enfim, férias, e o que quer que seja. Né? E, segundo me falaram, a SUB, então, publica para os inscritos para ver se há voluntários para fazer essas substituições, mas acaba que, pelo menos, não há uma transparência do que aconteceu, se houve inscritos ou não, e a sensação que parece é que não está havendo interessados, né, para assumir essas substituições, né, e isso implica que as unidades ficam desguarnecidas e mais, frente à ausência de interessados, a postura que a segunda e a terceira SUB estariam tomando é falar, olha, não tem o que fazer, a unidade vai ter que se compor internamente. Eu queria, então, perguntar à segunda e à terceira SUB se é essa dinâmica que está sendo adotada e o que é possível fazer para melhorar isso, porque se for isso mesmo que estiver acontecendo, a princípio essa central de substituição não estaria dando o resultado que foi, né, motivador da sua criação. Né? E aí é preciso pensar em novos modelos, porque uma coisa é inegável que as unidades têm enfrentado dificuldade, né? Todo mundo sabe, isso não é um problema novo, nós temos poucos itinerantes e os afastamentos pesam
né? Então, eu queria questionar aí a segunda e a terceira sub sobre isso, e também, se isso realmente estiver acontecendo, me dispor aí a auxiliar no pensamento de uma solução, porque eu acho que, né, a gente tem que bolar algo que efetivamente dê certo, né, para melhorar aí a qualidade das substituições nas unidades. Enfim, queria questionar esse aspecto. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu vejo que na sequência já está o conselheiro Gustavo Minatel inscrito. Bom dia, Gustavo, com a palavra. Olá, obrigado, presidente. Bom dia a todas e a todos. Falar um pouquinho da central, que o conselheiro Luiz levantou. Bom, primeiro é importante que todos compreendam que todos e todas as defensoras têm atribuição para substituir todos os cargos, né? Obviamente que a gente sempre busca, junto à unidade, respeitar alguns ajustes, eventualmente a unidade já historicamente substituir dentro da área, e isso tem sido observado na medida do possível, né? Às vezes nós temos alguns afastamentos inesperados, e às vezes a unidade acaba com a criatividade ali, o pessoal que geralmente não substitui, acaba substituindo outras áreas. A central, a impressão que nós temos aqui manejando esse sistema que nós criamos, essa sistemática, é de um resultado muito positivo, né? Nós não temos essa visão de que ela não está funcionando, muito pelo contrário. A central, eu posso dizer que é um sucesso, né, em termos de cobertura de algumas unidades, principalmente onde nós não temos itinerantes, ela funciona muito bem. Aliás, das solicitações que chegam à subdefensoria, a grande maioria tem sucesso, né, tem sucesso. Por que às vezes não dá certo? Às vezes não dá certo porque a unidade, muitas vezes, e isso não acontece, aliás, não dá certo no criminal, né? Às vezes a gente acaba tendo uma dificuldade maior no criminal em razão do número de audiências, né? Geralmente a pessoa que se coloca à disposição para substituir no criminal é uma pessoa que tem atribuição criminal, e às vezes a pauta de audiências, nós acabamos tendo uma colidência de pautas e essa dificuldade de preenchimento. Isso é muito natural. Na VEC, na família, na infância, nós temos um grau de um número maior, né, de interessados e de preenchimento. Então, às vezes, não dá em razão disso. O que nós fizemos até para facilitar um pouco a central? Nós dividimos, quando a unidade, por exemplo, solicita 15 dias de cobertura, nós fracionamos esses 15 dias em 3 blocos, né, 3 blocos de 5. Porque às vezes a pessoa não consegue substituir os 15 dias, mas ela indica os blocos, né, e consegue. Aí às vezes a gente não preenche todos, mas preenche 2, 1 bloco, e isso já acaba auxiliando a unidade. Muito importante também, até para que as unidades tenham sucesso nesse pedido, nessa solicitação, que os coordenadores busquem e levem a pauta de audiências, né, que isso está inclusive no ato, né, porque muitas vezes a consulta, né, o pedido de acionamento da central não vem com a pauta de audiências. Então, o colega que está inscrito na central, ele tem dificuldade até para se organizar. Como é que eu vou me inscrever para atuar em uma vara criminal? Eu já tenho a minha vara, já tenho as minhas audiências, e eu não tenho com antecedência a visualização das pautas. Então, é importante seguir mesmo o ato, né, buscar, na medida do possível, trazer todas as informações possíveis a respeito do cargo, né, e levar isso para a sub, porque a sub já disponibiliza com clareza a pauta de audiências e os interessados têm condições de se organizar. Alguns pedidos não são aceitos, poucos, porque não respeitam o ato, né? Às vezes aparece um pedido para substituição de um dia de abono, né? E aí fica realmente difícil, né, de encontrar um interessado, e o ato também prevê um mínimo de 5 dias. E por que o ato prevê? Para que a pessoa, a unidade, quando ela vai solicitar e acionar a sub, ela não acione apenas nos dias que tem audiências.
É importante levar para a central como se fosse um recorte da rotina do cargo que vai ser substituído. Né? Não parece adequado à unidade ficar com os dias que não tem audiência e disponibilizar à central apenas os dias que tem audiência. Né? Então, ela busca, né, o ato busca trazer para a substituição justamente essa rotina, esse recorte de pelo menos 5 dias corridos, que isso é a rotina da vara, né? Fazer essa substituição como um todo. Mas a gente tem algumas hipóteses de flexibilização, acaba, né, sempre tentando ali compreender a rotina da unidade, às vezes é algo muito inesperado. Então, a gente tem, sim, a flexibilidade de diálogo. Né? Mas um outro detalhe que é muito importante é a observância de um prazo, né? Remessa com prazo de antecedência. Nós temos um fluxo interno que ele compreende receber aquela informação da unidade interessada, dar o ok pela subdefensoria para ver se aquele pedido cumpre o ato. Na sequência, nós encaminhamos as consultas a todos os interessados e interessadas, fixamos um prazo para que a pessoa possa assinalar, né, que tem interesse. Depois, a gente, havendo necessidade, é realizado o sorteio, para depois comunicar a todos, liberar através da CTI, liberar o ESAG, liberar o DOL. Então, não é algo que se resolve em 1 dia, 2 dias. É importante que a unidade, já para o mês, por exemplo, o mês de setembro, encaminhe até o dia 10 de agosto, né, para dar esse tempo de consulta e organização. Em alguns casos, nós aceitamos, excepcionalmente, quando, enfim, o afastamento acontece de forma, uma surpresa, né, na unidade. Então, assim, eu não tenho muita clareza, Luiz, não tenho essa visão. A central, ela tem sido um suporte muito, muito importante, né, as unidades veio em um contexto muito bom, né, que favoreceu, né, de trabalho substancialmente remoto. E, obviamente, que a gente está à disposição para as críticas, as sugestões. Nós já recebemos várias sugestões para aperfeiçoamento nos próximos atos, né? Mas, enfim, eu fico à disposição, a subdefensoria, a segunda, a terceira. Pois não, Luiz? Você me pergunta só uma parte? Claro. Não, na verdade, era só para esclarecer. Eu vi que você estava terminando seu raciocínio, eu não quis interromper antes. Que essa unidade específica não era problema de substituição entre o cível e o criminal, uma unidade que tem defensores afastados, tem 2 defensores afastados em licença, um em licença maternidade e uma em licença saúde. E aí uma sugestão minha, talvez para minimizar, né, isso que pode ser um efeito, um sentimento, digamos assim, mais desses colegas em específico do que propriamente uma realidade, segundo o que você tem passado, que talvez fosse interessante, da mesma forma que é publicizada a inscrição para voluntários. Eu não sei muito bem como funciona, porque eu não estou inscrito, né, ainda não, e também a minha unidade não precisou desse auxílio ainda, mas também fazer a publicização da mesma forma das respostas, né, da efetivação. Por exemplo, é publicado 7, digamos assim, inscrições, 7 prazos para inscrição de voluntários, depois publiciza-se da mesma forma a resolução desses 7 pedidos, o que aconteceu em cada um deles. Porque aí eu acho, ficando mais transparente, talvez essa sensação de que não esteja sendo tão efetivo, ela se dissipe, né? Mas é uma sugestão para avaliação das subs, enfim, eu quis trazer porque eu acho interessante. O Luiz, eu vou até confirmar aqui, mas a unidade, ela recebe a informação de que não deu certo. Assim, simples encaminhamento do e-mail, não tem nenhum problema a gente encaminhar o e-mail informando, olha, esse foi o resultado, né? A gente não conseguiu ninguém. Encaminhar o e-mail, eu não vejo nenhum problema se não é feito, né? Até porque a gente só comunica depois que faz toda a consulta, né? A gente vai encaminhar o e-mail em branco, né? Informando, ó, não teve ninguém. Disponibilizamos, encaminhamos a mensagem e não houve
né? Não tivemos nenhum interessado. A gente sempre encaminha, o ato a gente já coloca a consequência da deserção, né? Que é a unidade tem que substituir, né? Vai ter que encontrar a sua solução ali internamente. Isso já acontece, né? A gente comunica com antecedência, né, a unidade, faz as consultas e comunica que não teve o resultado. A gente pode encaminhar um e-mail, né, não tem nenhum problema, simplesmente encaminhar um e-mail de que não tem interessado, uma pessoa se inscreveu. Se for isso, não tem problema algum. Gustavo, você me permite uma parte nesse ponto? Eu estou na central de substituições, inclusive peguei alguns dias de substituição da IUSA em Itacoaxetuba, Ferraz de Vasconcelos. Eu acho complicado quando um colega vem trazer um problema que está vivendo e a administração responde que o problema é de quem fez o pedido. O pedido não foi feito do jeito certo, o pedido não atendeu os requisitos, ou o pedido não foi feito assim, um assado. Acho que é um sistema que está começando, ninguém sabe muito bem como funciona. Mesmo em Ferraz agora, a gente foi informado pela assistência da segunda sub que existe uma preferência por quem vai pegar os 5 dias na sequência. Só quando não tem, quem pega os 5 dias pode pegar dias esparsos. Então, para mim, no caso, não faz sentido eu pegar os 5 dias, porque tem um afastamento de sexta no conselho. Então, quando eu me disponho a pegar dias espaçados, que eu não tenho compromissos externos no núcleo, e aí eu consigo compatibilizar as minhas duas essas atividades. Mas me parece que, considerando que é uma atividade nova, a resposta da administração de o pedido foi feito errado, ou não seguiu a deliberação, ou não foi feito da forma como tem que ser, me parece complicada com os colegas e não compreensiva com a situação de novidade. Então, se é uma novidade, se as pessoas estão aprendendo a usar a central de substituições, acho que é o caso de estabelecer um tipo de contato e conversa que não é essa resposta de o pedido tem que ser feito assim, o pedido não foi feito desse jeito, a gente pode, talvez, mandar um e-mail informando a resposta. Acho que é preciso um pouco mais de compreensão e empatia com os colegas que estão pedindo isso agora, porque esse tipo de atitude, esse tipo de resposta não contribui. Acho que, com todo respeito, não é algo que soa bem com os colegas e não é algo que parece contribuir com uma solução a ser tomada por todo mundo em conjunto. Me parece que é uma novidade, ninguém sabe exatamente como está funcionando ainda, as pessoas vão acabar se acostumando, mas isso leva um tempo e esse tempo tem ajustes. Então, acho que antes de rejeitar a fala do colega dizendo que o pedido foi feito de maneira equivocada ou que não atendeu à deliberação, acho que é o caso da gente tentar organizar, conciliar e compatibilizar, e também, assim como o Luiz Gustavo, me disponho a tentar debater para apresentar soluções para os problemas que forem apresentados. Mas eu acho que é difícil a gente estabelecer diálogo quando a resposta a culpa é do outro. Então, acho que esse é um ponto que eu queria colocar. Obrigado, eu vou falar. Posso fazer um esclarecimento também, se me permite, Gustavo? Desculpa atravessar, mas é exatamente isso que a gente faz, Rodrigo. A gente não tem negado os pedidos por intempestividade ou por não cumprimento do ato, porque se a gente tivesse feito isso, a gente teria indeferido mais da metade dos pedidos que foram feitos até agora. Na verdade, a grande maioria dos pedidos estão vindo realmente em desacordo com o ato. Aliás, acho que 90% está vindo em desacordo com o ato. E isso não quer dizer que a gente não está atendendo. O que a gente está fazendo é responder para o colega, olha, em que pese tenha havido fora do prazo, às vezes a gente devolve pedindo algum esclarecimento, não única e exclusivamente porque não está cumprindo o ato, mas porque, como o Gustavo disse, até para a gente poder fazer a consulta para os interessados, precisa vir uma complementação de informações. Então, quando o pedido não vem com informações suficientes, a gente precisa devolver para a coordenação que solicitou, dizendo, olha, não cumpriu o ato, mas devolva para a gente completo, né? É meio que num sentido pedagógico, né? Tentando fazer esse bate-bola com as coordenações para orientar como que o ato funciona. Aí o colega devolve para a gente com as complementações, para a gente poder fazer a consulta de interessados com as informações para os colegas. Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, excepcionado, né, assim, nesse mês a gente atendeu um monte de gente fora do prazo, a gente tem só tentado orientar os colegas de que tem alguns requisitos para que daqui para frente a gente procure tentar
cumprir esses requisitos. Como você mesmo disse, a gente excepciona, né, a questão dos 5 dias, Ferraz foi um exemplo desse, a gente estabelece alguns requisitos iniciais, e na medida do possível, quando a gente percebe que não tem interessados, a gente vai excepcionando para tentar contemplar a unidade. Mas eu acho que tem uma coisa que foi dita aqui, que todo mundo tem razão, é um ato novo. Né? E exatamente esse bate-bola, essa troca de ideias e essas questões que vocês trazem para a gente são coisas que a gente vem observando e que nós estamos atentos e tentando e já pensando aqui internamente em aprimoramentos. Então, eu até agradeço que o tema tenha sido trazido e a disponibilidade de vocês em ajudar, mas, de fato, é um mês e pouco de ato, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente refletir e melhorando, mas só para dizer que a gente tem sido bastante flexível, na verdade, porque a maior parte dos pedidos está fora do ato e fora do prazo. E a gente não indeferiu ninguém por isso, tá? A gente está só pedindo para os colegas mesmo procurarem mandar o mais completo possível, para que os próprios interessados tenham as informações necessárias para responder às consultas feitas. Tá bom? Desculpa atropelar aí. Obrigada. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Rodrigo, Luiz também, pelas observações. A gente fica mesmo à disposição, inclusive antes, né? Se quando a unidade for encaminhar e quiser mandar uma mensagem por e-mail, WhatsApp, Teams, tirando alguma dúvida para aperfeiçoar, a gente sempre vai ouvir. Se tiver alguma orientação específica, a gente já comunica com antecedência. A gente sempre tenta também, né? Depois que chega o pedido, como a Mara disse, está faltando alguma coisa, comunicar. Comunica, porque justamente o cumprimento do ato adequadamente é que garante uma maior chance de êxito na consulta. Quando vem completo, fica muito mais fácil, né? Mas a gente está à disposição, agradece muito as observações do Luiz e do Rodrigo, né, para melhorar, né, porque tem sido um instrumento muito importante para a gestão central e a gente quer mesmo que ela funcione muito bem. Obrigado, presidente, obrigado, Rodrigo e Luiz. Obrigado, os conselheiros que se manifestaram, a conselheira Mara também. A próxima inscrita é a conselheira Cecília. Bom dia, Cecília. Bom dia a todas e todos. Eu tenho breves considerações a serem feitas. Primeiro, eu gostaria de agradecer as pessoas que encaminharam vídeos para o momento aberto. Então, a Adriana, a Cristina e o Douglas. De fato, esses vídeos são bastante relevantes e importantes. Eles carregam uma carga política que precisa realmente chegar ao Conselho. A gente tem, como foi falado, inclusive, pela primeira sub, a gente tem aí em andamento um processo, né, para a cisão do NUDIR, em núcleos que estejam melhor aparelhados para cuidar dos vetores que atualmente estão aglutinados em um núcleo só. Do meu ponto de vista, um processo que tem caminhado lentamente e com um pouco de dificuldade na aceitação dessa cisão como uma necessidade social. Então, eu acho que esses vídeos são bastante bem-vindos. Gostaria de secundar integralmente o que o Douglas colocou, né, no vídeo dele. Ele fez várias considerações, colocou várias comparações, né, sobre o NUDIR e outros núcleos, enfim, outras temáticas que a Defensoria tem abarcado nos anos em que ela existe, inclusive sobre o racismo institucional que sustenta a subrepresentação da temática da pessoa negra dentro da instituição. Então, eu acho que isso é bastante relevante de ser repisado, né, e reposicionado como algo que a gente precisa não apenas reconhecer no discurso, mas que a gente precisa, de fato, reconhecer na prática e tomar uma atitude para fazer o quanto antes essa cisão, né? Eu estou com vista do processo que trata da criação do núcleo de saúde. Minha vista, como colocado quando foi pedida, ela trabalha especificamente na tentativa de casar a criação desse núcleo com também a cisão do NUDIR, porque nós precisamos ter uma visão institucional de expansão dos núcleos e não apenas uma visão cindida e fatiada disso, né, porque isso também demonstra racismo institucional, como já foi colocado pelo núcleo na manifestação que eles fizeram no NUDIR no último processo de expansão.
Se não me engano, o Luiz Gustavo está com vista também do 371, né, do processo, ele me contou isso durante as minhas férias, que ele tinha pedido vista desse processo também, que fala sobre a cisão do Nudir, então entendo que a gente vai ter uma troca muito importante, fico feliz, porque teremos uma troca bastante válida para avançar nessa temática. Com relação à central de substituições, eu gostaria de fazer apenas uma consideração, que eu acho que a central de substituições, ela precisa de alguns elementos para funcionar adequadamente, né? Caso contrário, eu acho que realmente a gente não vai ter voluntários em número suficiente. E, do meu ponto de vista, uma dessas necessidades é que a gente diminua os dias, né, o bloco de dias que a gente substitui para conseguir a gratificação ou a compensação, né? Isso está contemplado no processo que a APADEP apresentou ao Conselho no ano retrasado, se não me engano, 2019, sobre a revisão das gratificações dos defensores, de forma a trazê-las um pouco mais para o momento atual que a gente está vivendo, e essa mudança na contabilização dos dias estava contemplada, né? Eu acho que, de fato, a central de substituições vai se tornar atrativa, efetivamente vai ter um resultado prático desejado, se a gente trouxer essas modificações, e inclusive essa que está nesse processo com vista para a terceira subdefensoria, se me engano, para a segunda subdefensoria. Então, essas são as minhas considerações. Obrigada. Obrigado, conselheira Cecília. Conselheiro Gustavo Minatel, com a palavra. Presidente, só para um esclarecimento a respeito daquela comunicação de quando não há interessados, realmente ela é encaminhada. Eu acabei de confirmar com a equipe, né? Então a unidade recebe a informação, recebe o e-mail de volta, né? Informando, né, que não há nenhum interessado, nenhuma interessada naquele período. Na verdade, viu, Gustavo, o que eu estava em mente era não para a unidade que solicitou, mas para todos o grupo de inscritos, né? Para uma devolutiva para o grupo de inscritos para a atividade, né, para essa substituição. Isso como forma de, além de transparência, obviamente, de uma, digamos assim, uma repescagem, viu, Gustavo? Era um pouco isso que eu estava... Repescagem, obviamente, não é o termo exato, mas para eventualmente, se num primeiro momento não houve interessados, talvez nesse segundo momento, depois dessa resposta, quem sabe possa haver aí alguém que se voluntarie de última hora e comunique isso para a SUBS. Era mais ou menos essa a minha ideia, tá, Gustavo? Sabe porque a gente pode, não tem problema também, pode fazer. Pensamento, viu, Gustavo? Não é uma ideia pronta, tá? Esse é um detalhe, Luiz, pelo qual a gente pede antecedência, porque se o pedido é encaminhado com antecedência, a gente consegue até fazer novas consultas, isso já tem acontecido. Nós trabalhamos com uma unidade há pouco tempo, posso citar Araçatuba, a gente tinha lá alguns dias, e nós fizemos a consulta, não teve nenhum interessado, como ainda havia um tempo, pouco tempo, pouquíssimo tempo, mas a gente fez nova consulta, né, uma segunda vez. Então, se a gente tem um tempo para trabalhar, porque não é uma dinâmica tão simples, envolve toda uma equipe que faz essas consultas, tem que fazer levantamentos, e se a gente recebe essas informações com um prazo mais alargado, a gente consegue, inclusive, fazer duas, né, eventualmente duas consultas, às vezes até mais, para conseguir preencher. Então, observando ali com essa antecedência do ato, a gente vai ter, com certeza, mais sucesso na escolha. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, Gustavo, também. Eu acho que a subdefensoria já prestaram, né, esclarecimentos acerca do ponto que foi objeto de debates em relação ao processo de cisão dos núcleos, de fato, estando na pauta do colegiado. Eu agradeço também aqui as ponderações, os esclarecimentos da conselheira Cecília, em relação à perspectiva de retorno presencial, né, tema trazido pela Associação Paulista de Defensores e Defensoras, na linha, né, do que viemos comunicando ao colegiado, né, desde o início da pandemia. Eventuais alterações de perspectiva serão
naturalmente dialogadas com todos e todos. A Defensoria segue também com a sua política de comunicação sobre as formas de atendimento da instituição. Nesse momento, também temos dialogado com as outras instituições do sistema de justiça, para compreender também eventuais movimentos de alterações, mas, naturalmente, seguiremos a mesma tônica, e aqui compartilho, né, das preocupações, do registro, agradeço, né, a Débora por ter trazido esse tema, porque todo o protocolo sanitário da Defensoria Pública, o que tem balizado as atuações, os atos normativos que regulamentam a atuação no contexto da pandemia, seguramente, né, passam pela proteção, né, pela segurança sanitária de servidores, servidoras, defensores e defensoras, e, claro, do público-alvo da instituição, também sempre buscando esse equilíbrio entre o atendimento presencial das pessoas que não têm adesão, não têm acesso, são excluídas digitais, claro, outros casos também que seja imprescindível, seja necessário o atendimento presencial, mas garantindo o atendimento digital nos demais casos com as diversas ferramentas disponíveis. Então, nesse sentido, destaco que não há, nesse momento, uma perspectiva, né, concreta de atualização de percentuais, mas que seguimos esse diálogo também com as autoridades sanitárias, né, acompanhando os pareceres, os protocolos adotados em outras instituições, pelo próprio Poder Executivo, mas lembrando que a Defensoria também teve condições de se adaptar a esse atendimento digital e buscar, mais uma vez, reitero, a garantia do presencial para as pessoas que não têm acesso ao digital. Então, são essas breves considerações aqui da presidência, não verifico outras inscrições. Então, passamos à ordem do dia. Temos na ordem do dia um processo, conselheiros e conselheiras, que é o processo SEI 2021, número 1083. Esse processo teve vista coletiva, ele tem como interessados defensores e defensoras públicos da unidade Jundiaí. O assunto é a proposta de deliberação para instituir o programa de residência jurídica no âmbito da Defensoria Pública do Estado. Na última sessão, esse processo também esteve à pauta, houve avanço em relação aos pontos estruturantes que tinham sido colocados no início da discussão pelo colegiado, mas houve aqui o encaminhamento, né, de 2 ofícios com diligências. O conselheiro relator, o conselheiro Luiz Gustavo, pode me corrigir, mas foram encaminhados 2 ofícios, um para a Escola da Defensoria e outro para o Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. O ofício da Escola da Defensoria, a resposta foi juntada ao expediente. O ofício do núcleo, destaco aqui, foi encaminhado na última sexta, então o núcleo está no prazo. Troquei mensagens aqui, conselheiro Luiz Gustavo, com a coordenação do NUDIR, que informou que está revisando a manifestação e que pretende encaminhar, possivelmente, né, eles estão buscando encaminhar até o final da manhã. Então, passo a palavra ao conselheiro relator, feito esse registro, né, para prosseguimento aqui da discussão desse processo. Conselheiro Luiz. Obrigado, presidente. Eu acho que os últimos 2 pontos, realmente, para a gente definir essa questão, antes de entrar no texto propriamente dito, eram relativos a esses 2 ofícios. O ofício enviado para a IDEP para verificar a possibilidade material da IDEP suportar, né, nesse momento, o aporte de eventuais trabalhos acadêmicos vindos desses, como conclusão, né, do período de estágio dos estagiários de pós-graduação, e o ofício ao NUDIR para verificar questões relativas às cotas para pessoas negras e indígenas, em especial a possibilidade de, nesse concurso aí, relativamente aos estagiários de pós-graduação, o ingresso pelas cotas para negros e indígenas também ser dado por meio de autodeclaração
sem a necessidade de uma heteroverificação para uma comissão, bem como, aí já verificada eventual indicação da necessidade da heteroidentificação, dessa heteroidentificação ou ser feita por uma comissão mais simples, nos termos do voto do conselheiro Rodrigo Gruppi, ou ser feita aproveitando a comissão que a gente já possui para a heteroidentificação do concurso de defensores e defensoras. Especificamente, eu acho que com relação à resposta do ofício da EDEP, é uma resposta bem curta. Aí eu gostaria de sugerir como procedimento para a gente votar essa questão, que a nota fosse lida, eu posso ler aqui, e aí a gente abre a manifestação. Pode ser, conselheiros? Conselheiras? Então tá bom, só um minutinho, eu vou pegar a nota aqui, eu já leio e aí a gente abre a discussão. Só um minuto. Eu achei aqui, eu vou ler, tá, presidente? Resposta. Prezados conselheiros, em resposta ao memorando 6, informo que a EDEP não dispõe atualmente de condições estruturais e de pessoal para coordenar administrativamente o recebimento e orientar a elaboração ou mesmo avaliar artigos recebidos pelos estagiandos como atividade acadêmica complementar ao final do período do estágio ligado ao programa de residência jurídica no âmbito da Defensoria Pública de São Paulo. A subárea de apoio administrativo da escola, responsável pelo planejamento pedagógico e pesquisa, conta somente com duas agentes de defensoria, a socióloga Clarissa C. Rodrigues Souza e a pedagoga Érica de Souza, as quais, além de outras atividades relacionadas às atividades da escola, tais como gerenciamento dos atuais 7 grupos de pesquisa, acompanhamento do estágio probatório dos defensores novos, idealização, supervisão e acompanhamento de cursos e materiais ligados especialmente à educação em direitos e formação continuada dos servidores, entre outras, também contribuem para a organização das publicações dos cadernos e das revistas da escola. Essas publicações demandam igualmente o auxílio tanto dos responsáveis pela organização dos cadernos, como dos pareceristas externos responsáveis pela avaliação dos artigos que comporão as revistas, sendo importante destacar que, por vezes, lidamos com a falta de pareceristas em número suficiente para tal mistério. Por tais razões, a EDEP, por hora, não conta com a estrutura administrativa e de pessoal necessária para as atividades ora indagadas. Cordialmente e à disposição para esclarecimentos adicionais, eventualmente necessários, Guilherme Krahenbur Silveira Fontes Pitina, defensor público diretor da EDEP. Essa foi a resposta, então, do diretor da EDEP. Né? Presidente, até para dialogar um pouco com isso, semana que passou, o Peter, ele me procurou, me mandou uma mensagem, eu infelizmente não consegui retornar para ele, mas falando que a EDEP tem até um interesse em abstrato por esse material, essa produção acadêmica, mas que nesse momento eles indicavam até outros tipos achavam mais viável, outros tipos de atuação, eventualmente ligada a esse programa de estágio de pós-graduação, pensando em focar em material de pesquisa ou alguma outra coisa, e eu não consegui dar retorno
para ele, né? De toda forma, assim, é óbvio, a diretoria da escola, mais do que ninguém, sabe as condições materiais da própria escola, mas eu ainda insisto na proposta, principalmente por uma constatação minha pessoal, né, que é a dificuldade, pelo menos que eu vejo, na produção de material escrito sobre a defensoria. Nós ainda temos uma grande dificuldade, a gente vê publicações chamando artigos sobre a defensoria, e em seguida republicações, abrindo novo prazo, porque houve falta de interessados em produzir esses textos, e eu acho que a gente teria um material vastíssimo para fazer isso. Eu sei das dificuldades, mas eu acho que essas dificuldades elas podem ser vencidas, ainda que considerando o tempo, né, porque nós não estamos falando de uma produção escrita que vai chegar para já na EDEP, né? Essa produção escrita, caso aprovada pelo Conselho, ela demoraria pelo menos de 1 a 2 anos para começar a aportar, né? A gente poderia pensar no escalonamento desses envios, até aproveitando uma ideia dada pelo Rodrigo Gruppi de uma previsão de um prazo posterior ao fim do estágio para o envio desses artigos. Enfim, eu acho que a gente iria receber um material muito relevante, academicamente falando, né, do ponto de vista teórico, sobre nossas atuações, que ajudariam, ou pelo menos têm o potencial de ajudar em reflexões internas sobre a nossa atuação, né, contribuindo ainda para a divulgação da defensoria, por meio de publicações a serem entabuladas pela EDEP. Eu continuo entendendo e respeitando aqui a dificuldade administrativa reportada pelo diretor da EDEP, é óbvio que há dificuldade administrativa, mas eu continuo entendendo que vale a oportunidade, né? De novo, ainda mais se a gente pensar que nós teríamos 2 anos para adaptar o quadro da EDEP, né? E 2 anos é um tempo razoável para a gente pensar em como adequar a EDEP para receber esses artigos. Enfim, é isso. Aí eu passo a palavra à presidência. Obrigado, então, Luiz. Ficam abertas aqui as inscrições. Verifico que o conselheiro Samuel se inscreveu. Bom dia, Samuel, com a palavra. Bom dia, obrigado. Eu queria só refletir se, eventualmente, as estagiárias e estagiários de pós-graduação que tiverem interesse, se eles não poderiam mandar os artigos para as publicações que a EDEP já tem regularmente. Eu acho que isso garante o acesso e a publicação que o Luiz Gustavo traz como preocupação, mas não cria um ônus à EDEP de precisar lidar com 700 artigos periodicamente, muitas vezes em bloco, pelo tempo do estágio, que me parece um desafio muito grande para, eventualmente, um resultado que não seja tão expressivo assim. Então, como a publicação de artigos já conta como ponto para o concurso, salvo engano, se eu estiver equivocado, alguém, por favor, me corrija, porque eu estou falando isso de uma memória bastante remota. Mas, se eu não me engano, a publicação de artigos já conta como ponto para os concursos. E se não for o caso, a gente pode fazer essa previsão de que estagiários de pós-graduação da Defensoria têm uma pontuação e uma pontuação extra em caso de publicação de artigo nos veículos da EDEP. Eu acho que isso garante as duas coisas sem criar um ônus tão grande. Mas eu realmente deixo essa pergunta se eu não estou equivocado aqui de que os artigos já contam como ponto. Talvez eu esteja me confundindo com a promoção. Desculpem. Obrigado, Samuel. Luiz, por favor. Não, então eu posso procurar aqui na deliberação relativa ao concurso, Samuel, porque de cabeça também não sei se consta.
O Pedro, que foi presidente da banca, não está aqui hoje, não sei se mais alguém teve contato com concursos, se tem essa informação de cabeça, eu realmente não me lembro. E aqui também, colegas. Sobre essa questão do concurso, valia ponto sim, pelo menos no 7º, né, no meu, valia ponto nos títulos do concurso. Eu lembro que eu fui pegar um artigo que eu tinha publicado, e aí o meu artigo não contou porque era em dupla e não um artigo isolado, então valia ponto, o artigo publicado valia ponto sim. Obrigado, então, senhor Rodrigo. Consulto se há mais alguma inscrição. Presidente, só para dialogar um pouco, então, com a ideia do Samuel, eu acho, Samuel, que é válido, viu, a sua ideia, né, mas eu não sei se supre, porque a voluntariedade é uma coisa, né, agora a produção como um requisito para a conclusão, digamos assim, do estágio, ela torna aquilo obrigatório, torna a providência obrigatória e aumenta, digamos assim, a quantidade mesmo de material produzido por essa própria obrigatoriedade, né? Então, eu acho que tem a vinculação, essa possibilidade existe, mas são coisas, no meu ponto de vista, diferentes. Eu até transcrevi aqui no chat, colegas, o artigo 29 da deliberação número 10, que é a matéria de regência aí, né, dos editais, dos concursos da Defensoria Pública, e que indica aqui a pontuação por publicação no inciso 6 de obras ou artigos em revistas, boletins periódicos e sítios da internet com notório reconhecimento acadêmico profissional. Então, compartilho aqui também para a ciência, buscando contribuir com a discussão. Conselheiro Luiz, eu consulto, então, se a gente pode caminhar, né? Acho que já estamos maduros para caminhar para a votação. Como não estive na última sessão, mas acompanhei o tema e verifiquei na sua fala que há uma adesão, aparentemente em parte, né, ao que tinha sido proposto, também sugerido pelo conselheiro Rodrigo, só para delimitar melhor as propostas aqui, se puder me ajudar, como ficou a sua proposta final sobre esse tema, para que possamos, então, submeter à votação. Salvo engano, e aí talvez o Minatel e o próprio Rodrigo podem me auxiliar, mas nós já definimos que a EDEP não irá participar da elaboração das provas e não irá ministrar aulas teóricas aos estagiandos. E aí, o último ponto era se, independente desses outros dois tópicos, iria haver a entrega de artigos acadêmicos ao final do estágio. Né? E aí o Minatel, pelo seu voto, encaminhava no sentido de que não, e eu encaminhava, e salvo engano, eu acho que do Rodrigo também, mas agora eu me confundi aqui, eu não sei ao certo, mas enfim, eu encaminhava no sentido de que sim, deveríamos fazer essa previsão aí, em virtude da questão do interesse acadêmico na produção escrita e teórica sobre a defensoria. Não é? Acho que era só isso, e aí depois, viu, presidente, depois de definidos, aí a gente partiria para o texto em si, mas por enquanto é só a questão mesmo, de fundo. A gente já tinha votado isso? Desculpa, eu tinha entendido que a gente já tinha votado essa questão da entrega do artigo ao final, não? Não, aí lá naquela sessão passada nós votamos para o envio do ofício, né, para a EDEP. Foi até uma sugestão do Samuel, se eu não me engano. Né?
Isso foi uma discussão longa, e aí o ofício solicitou justamente a ideia de esclarecimento sobre a possibilidade de coordenar administrativamente o recebimento, assim como eventualmente orientar a elaboração e avaliar artigos recebidos pelos estagiantes como atividade acadêmica complementar ao final do período do estágio. Foi esse o conteúdo ali, mas de fato foi uma discussão longa no colegiado. Então, consulto aqui também os conselheiros Gustavo e Rodrigo, apenas para verificar se para todo o colegiado está claro, né, quais vão ser os votos aqui para votação. Bom, quer falar, Rodrigo? Quero, eu ia falar mesmo. Então, acho que nesse ponto do EDEP, o Luiz Gustavo resumiu bem, a questão é justamente essa, falta esse ponto do artigo ou não, e a questão da verificação das cotas, né, se vai ser para autodeclaração ou não, acho que vai voltar no momento seguinte, né. Então, acho que nesse ponto específico da EDEP, o que faltava era isso. E depois a gente pode resumir ou partir para outra questão, mas acho que era isso mesmo, concordo com o Luiz Gustavo. É isso mesmo, presidente. Eu disse até na última sessão que eu gostava da ideia do Luiz, né, da produção do artigo, mas, assim, especial vindo após a EDEP, eu vou caminhar com voto no sentido da dispensa, né, da maneira como eu apresentei lá o meu voto vista. Perfeito, então seguimos com 2 votos, o voto do conselheiro relator, o voto vista do conselheiro Gustavo Minatel. Me parece que está claro, como já bem aqui delineado pelo conselheiro Luiz Gustavo, está claro para todos e todas, certo? Conselheiros e conselheiras, então vamos passar à votação, iniciando aqui então pelo conselheiro relator. Conselheiro Luiz Gustavo, segue com seu voto. Sim. Conselheiro Gustavo Minatel, também com o seu voto. Conselheira Cecília. Voto com o relator. Obrigado, Cecília. Conselheiro Samuel. Com o relator. Obrigado, Samuel. Conselheiro Rodrigo Grupp. Eu voto com o Gustavo. O Gustavo Minatel. Obrigado. Perfeito. Conselheira Cristina. Com Gustavo Minatel. Obrigado, Cristina. Conselheira Mara. Eu voto com o Gustavo Minatel também. Obrigado, Mara. Me parece que já chamei, sim. Então, foram 4 votos acompanhando o voto vista do conselheiro Gustavo Minatel. 3 votos seguiam o conselheiro relator, de modo, então, que prevalece nesse ponto o voto do conselheiro Gustavo Minatel. Devolvo, então, a palavra ao conselheiro relator, já verificando aqui junto à secretaria se já aportou a manifestação, o núcleo, até reforçando, né, mais uma vez que o núcleo está no prazo e que indicou que está fazendo os últimos ajustes e, de fato, encaminhará até às 12 horas. Então, conselheiro Luiz Gustavo, não sei se deseja tratar de mais algum ponto. Eu posso, até como sugestão, porque eu acho que a gente agora já praticamente esgotou, só falta um tópico de fundo, né? Seria interessante que a gente fizesse um resgate, aí eu não sei se a secretaria pode auxiliar nesse aspecto, puxando pelas atas de deliberação, de todos os pontos que a gente deliberou, e aí até se puder enviar no meu e-mail, eu vou sugerir, eu poderia compilar esses pontos, adequar o texto de acordo com a decisão do Conselho, e aí eu submeto para todos e todas antes da sessão de sexta. E aí, na sessão de sexta, a gente poderia fazer 2 coisas. Se a gente conseguir votar a questão das cotas hoje, a gente só define o texto. Ou então, e aí talvez seja até mais viável, a gente vota a questão das cotas e o texto na sexta que vem, né? Eu digo isso porque eu não sei que horas vai chegar, né, o relatório,
a manifestação do NUDIR, e também a gente precisa de um tempo para tomar pé, né, do que eles vão manifestar ali. Né? Não sei, o que vocês acham, conselheiros? Eu concordo, Luiz, com a sua ponderação, porque eu acho que o próprio NUDIR, né, considerando que as questões levantadas no ofício não foram questões muito simples, eu acho que o próprio NUDIR precisa de um pouquinho mais de tempo para poder se manifestar, né, é um pouco complicado exigir deles que, tendo recebido esse ofício na própria sexta-feira passada, eles já apresentem uma manifestação robusta hoje, assim, correndo, para que a gente, né, fica um pouco a corda no pescoço, né, terminamos aqui, pessoal, vocês vão mandar daqui a 10 minutos, daqui a 15, para a gente continuar, eu acho que fica um pouquinho ruim. Então, eu tenho acordo com o Luiz que a gente pode ir recebendo essa manifestação, evidentemente, antes da sessão da semana que vem, todo mundo já se inteirar, ler e vir para a semana que vem para votação com esse conhecimento já agregado já. Também estou de acordo aqui, consulto se os conselheiros e conselheiras, acho de fato um ponto bastante estruturante, né, esse que está em discussão agora em relação à manifestação do NUDIR, mais uma vez, né, o núcleo está no prazo para sua manifestação, então a gente até poderia fazer um intervalo, mas acho que não há essa necessidade, já que há a possibilidade da gente retomar a discussão na próxima semana. Tudo bem, conselheiros e conselheiras? Eu acho que com isso a gente vai ter mais, tanto o núcleo, né, de finalizar sem assodamento, como também todo o colegiado de se debruçar sobre o material e continuar aqui a discussão na próxima semana. Verifico, conselheiros e conselheiras, que há a perspectiva de uma sessão. Só um segundo, por favor, que eu acho que é o último tema que temos para hoje. Presidente, enquanto você termina de verificar a questão, só sugerir à secretaria, então, até para dar transparência, que encaminhe no e-mail de todos os defensores, ou para mim, copiado para todos os conselheiros, as deliberações, né, das atas, sobre todos os temas. E aí, em seguida, em resposta a esse e-mail, eu mando o texto compilado. Aí eu acho que fica bem transparente e fica fácil da gente bater, não duvidando de mim mesmo, né, mas às vezes pode passar, então é bom que todo mundo acompanhe dessa forma, pode ser? Aliás, eu até vou pedir para o Rodrigo, que tem aquela listinha, você tem, Rodrigo, aquela listinha dos tópicos, para mandar no chat aqui, que aí a Sara ou a Paula podem copiar essa listinha também no e-mail, para ficar tudo certinho. Eu honestamente não tenho, eu vou pegar na sessão, no chat da sessão passada, que lá tinha, mas eu já te mando aqui, calma aí. Beleza. Perfeito, agradeço também a secretaria, então. Hoje aprovamos a ata da sessão anterior, também verifiquei, né, os pontos também estão estruturados ali, mas como houve mais sessões, acho que esse trabalho vai auxiliar aí o conselheiro relator. Aproveito aqui, conselheiros e conselheiras, para rememorar, nós já discutimos esse ponto, mas vale formalizar também aqui durante a sessão do colegiado, o agendamento de uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 5 de agosto, às 9h30, para tratar do expediente o processo da corregedoria, CAEP, número 19 de 2018. Então, gostaria de confirmar aqui a realização dessa extraordinária com todo o colegiado. Trata-se de processo de avaliação de estágio probatório do defensor público João Henrique Tassinari. Então, gostaria de confirmar com conselheiros e conselheiras essa sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 5 de agosto, às 9h30.
Ok, conselheiros e conselheiras? Então, essa sessão extraordinária fica agendada. Então, mais uma vez, 5 de agosto, 9 horas e 30 minutos. Esgotamos, desse modo, a pauta da sessão ordinária desse colegiado. Retornaremos, então, na próxima semana com a sessão extraordinária. Conselheira Mara, não sei se... Não. Tudo bem? Não, achei que queria usar a palavra. Desculpa. Não, desculpa. Não quero usar a palavra, não. Estou de acordo com a sessão. Tá bom. Na semana que vem. Tá bom, obrigado. Então, agradecendo aqui ao conselheiro Rodrigo Gruppi, que já resgatou os pontos aqui, compartilhou no chat. A secretaria encaminhará os demais pontos, de modo que, em relação ao processo que estava na ordem do dia de hoje, relacionado ao estágio de pós-graduação, o tema seguirá já na próxima sessão ordinária, na sexta-feira da próxima semana. É isso, então, agradeço aqui aos conselheiros e às conselheiras, desejando um bom final de semana a todos e a todas, agradecendo a equipe da Secretaria do Conselho e da CTI, assim como a da comunicação, todas que acompanham e viabilizam essa transmissão. Muito obrigado.